Bom, meu grupo vai falar sobre a expressão gênica, dando ênfase no milho, que é um assunto muito comum do cotidiano de um agrônomo. Bom, o milho é um dos cereais mais cultivados no Brasil, cujo seu nome científico é zeamais, e serve tanto para a alimentação humana quanto para a alimentação animal. Por essa cultura ter uma alta importância econômica, faz com que os agricultores e as empresas eles adotem padrões de qualidade mais do que o indicado, maior do que o indicado, que entre vários fatores afetam, tanto o fisiológico quanto o sanitário, que está relacionado aos micro-organismos, que nada mais é do que a baixa germinação e o vigor. Além disso, a gente tem também os fungos, né, as doenças fitopatógenas, que são associados a um dos maiores para o desenvolvimento do milho, que afeta desde a sua colheita até o seu armazenamento. E uma das espécies desse fungo, né, a gente vai citar uma aí, que é o Fusarium verticillium, esse é o seu nome científico, né? E esse fungo ele pode ser encontrado tanto na semente como no solo. Então, vamos falar um pouco, né, sobre a semente mesmo do milho. A gente deu uma introdução. Vamos falar sobre a própria semente do milho. Bom, então, para a doença, a gente tem que são as podridões, tanto de base como do pomo, por esse milho, que é causada por ele. E esse patógeno é capaz de produzir microtoxinas, que ficam acumulados na semente, que nada mais é do que infecções cancerígenas. Isso sim já foi confirmado, né? Tanto pelos humanos quanto pelos animais. E para eliminar, reduzir ou prevenir, sim, é possível através de um tratamento químico, que ele vai auxiliar na germinação e no seu desenvolvimento. E uma curiosidade desse fungo é que ele não influencia na emergência, ele não influencia na emergência com o substrato esterilizado. Que a gente sabe que a emergência é o marco inicial da planta, né, a partir da sua recém-germinação. E essa sequência envolve desde da sua absorção da água, esse marco, até desde a sua radícula, que é a sua raiz primária. E para detectar essas moléculas de patógenos, a gente tem um sistema PCR convencional, que ele consiste para a replicação de sequências específicas do DNA, que ela pode ser prevenida e tratada, como a gente disse, né? Então, sim, é possível através desse PCR convencional. É possível, sim, identificar, ou até, às vezes, para ver, para prevenir, sim, tudo é possível. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, desse fungo no milho. A gente tem na raiz e na folha dele. Esse é um exemplo da podridão. Oi, gente, eu sou a Ana Paula e eu vou falar um pouco para vocês sobre a inoculação de sementes, o armazenamento e qualidade fisiológica da semente de milho e sobre a expressão gênica. Bom, primeiramente eu vou começar falando sobre a inoculação das sementes, que é um fenômeno com transformações físicas que permite a entrada de fungos para melhor desenvolvimento da planta. E a importância disso é que permite impedir e diminuir o tempo da germinação das sementes, o que possibilita a exposição das sementes de milho à colônia do fungo, obtendo assim uma maior infecção das sementes, né? E a inoculação de sementes, basicamente, é isso. Eu vou falar sobre o armazenamento e qualidade fisiológica da semente do milho, que é uma forma econômica de conservação da diversidade vegetal, da diversidade genética vegetal, deixando as sementes em um ambiente que mudanças fisiológicas e bioquímicas sejam mantidas em um nível aceitável. E a importância desse fenômeno é ter uma produtividade esperada, preservar a variabilidade da semente e manter seu vigor até a semeadura. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a expressão gênica, que é um processo em que a informação contida em um gene é transcrita para formar uma molécula de RNA mensageiro, né? E a importância desse fenômeno no milho, né, da expressão gênica, é o desenvolvimento de variedades diferentes de milho com alta produtividade e resistência a patógenos. Basicamente, é isso que eu tinha para falar. Boa noite, meu nome é Nathan Saraiva Oliveira, eu sou do grupo de expressão gênica do milho.
E agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos utilizados. Aí eu escolhi 4 pontos, os mais importantes, e vou falá-los agora. Primeiro, instituições e departamentos envolvidos, que são as sementes do Laboratório de Patologia de Sementes dos Departamentos de Agricultura e Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras. Os materiais utilizados são 3 cultivares de milho híbrido recém-colhidas e cedidas pela empresa Biomatrix. Os testes de germinação. Todas as sementes apresentam germinação superior a 92%. Teste de sanidade. Foram detectados os fungos Rhizopus stolonifer e Aspergillus. Agora eu vou falar sobre a obtenção do isolado das sementes do milho. E eu escolhi 3 pontos mais importantes, que foram os fungos isolados, que foi o Fusarium verticioloides. O método de isolamento foi o método Blotter Test, e o processo de cultivo foi colônias de F, de Fusarium verticilioides, que foram transferidas para a placa de Petri com BDAA e mantidas em uma câmara de crescimento BOD a 25 graus por 7 dias. E culturas puras foram mantidas em microtubos até a utilização. E por último, eu vou falar sobre a inoculação das sementes com Fusarium verticilioides. E aí eu escolhi os pontos mais importantes, que foi o método de inoculação, que foi o método da restrição hídrica com substrato agarizado. Próximo, condições de inoculação, que foi o potencial hídrico de menos 2 MPa com condição de manitol a 2% em BDA. E as placas inoculadas com a suspensão de conídeos do fungo, mantidas a 25 graus e fotoperíodo de 12 horas por 5 dias. Próximo é a desinfestação das sementes, que ocorre a imersão em hipoclorito de sódio a 1% por minuto, lavadas e secas. Próximo, distribuição das sementes sobre colônias em câmara de crescimento BOD a 25 graus e fotoperíodo de 12 horas por variados dias. Horas, no caso, de 0 a 96 horas em média. Controle. As sementes são tratadas com fungicida Dorsal Plus, que é o carbendazim mais tiram. Próximo, fisiológica. São testes de germinação, primeira contagem de germinação, emergência, índice de velocidade e de emergência e teste de frio. E a sanitária, que é a determinação pelo Blatter Test com congelamento. Boa noite, meu nome é Vitor Souza Bazan e o meu grupo pegou a inspeção gênica do milho e eu venho falar sobre o desempenho de semente e a expressão gênica da interação do milho. Com isso, peguei 3 fatores mais importantes, que seria o teor da água, o teste de germinação e a emergência de plantio. Vamos comigo agora no teor da água. Esse teor da água, a gente utiliza sementes com o método de estufa a 105 graus. A estufa é preciso estar 24 horas para chegar numa análise de semente mais preciso, para a gente ter uma porcentagem de média com uma base úmida mais igualada, para a gente ter esse resultado final. Agora eu venho falar do teste de germinação. Esse teste de germinação foi utilizado 4 repetições com 50 sementes. Foi distribuído um rolo de papel umedecido com uma quantidade destilada equivalente a 2,5, sendo realizada em 4 a 7 ou 10 dias aproximadamente após a semeadura, usando um resultado constante em porcentagem dessas plantulas normais. Agora eu venho falar da emergência de plantulas. Essa emergência foi realizada com uma repetição de 50 sementes em uma bandeja plástica, contendo areia e solo misturado na proporção de 2:1, com uma profundidade aproximadamente de 1,5 centímetros. A irrigação do substrato foi realizada a cada 2 dias, com o mesmo volume de água e de cada bandeja. A emergência de plantulas foi computada mais ou menos para ser estabelecida após 10 dias de semeadura. O resultado foi expresso em porcentagem, para ser mais preciso, para ver o que essa velocidade de emergência vai dar.
A partir do início da emergência, foi realizada avaliações diárias do computador ao número de plântulas emergenciais. Boa noite, meu nome é Renan Mendes, eu sou do grupo de expressão genética do milho e eu agora vou falar sobre o teste do frio. O teste do frio foi uma semeadura, foi realizada em bandejas plásticas e utilizando substrato solo e areia, com a proporção de 2:1. A umidade do substrato foi ajustada para 60%, a capacidade do campo. Após a semeadura, as sementes foram cobertas com 3 centímetros de mistura de solo e areia. E em seguida dispostas a casa de câmeras frias na temperatura de 10 graus Celsius durante o período de 7 dias. Findando esse período de 7 dias, elas foram encaminhadas para a bandeja, que nem estava em bandeja, mantidas em câmara de crescimento vegetal na temperatura de 25 graus Celsius. E fotoperíodo de 12 horas durante 7 dias, efetuando-se a contagem de plântulas normais e emergentes. Agora eu vou falar sobre o teste de sanidade. O teste de sanidade da semente foi avaliado pelo blotter test com congelamento. Foram utilizadas 8 repetições de 25 sementes distribuídas em placas de Petri, contendo 3 folhas de um papel filtro, previamente esterilizadas e umedecidas com água destiladas e esterilizadas. 2C. Em câmeras com fotoperíodo de 12 horas de luz, 12 horas de escuro, transferidos para o freezer por mais 24 horas e novamente incubadas a temperaturas de 20 graus 2C por 5 dias. Agora eu vou falar sobre a análise de expressão de genes associada à presença de Fusarium verticillicides por meio de técnica de QRT e PCR. Essa análise foi dividida em 4 etapas: extração de purificação da RNA, transcrição reversa para síntese do DNA e o PCR em tempo real, e a análise dos resultados. E na hora da extração do RNA, 3 tipos de semente: BM840 Pro, IBM810 e IBM207. E por fim da minha parte, eu vou falar sobre a extração e purificação do RNA. Para a extração do RNA, as sementes do milho foram meceradas na presença de nitrogênio líquido e com adição de reagentes Purolink RNA Plant. Seguindo especificações do manual do fabricante, as amostras de RNA total foram tratadas com DNA-SE e DNA-free, seguindo o protocolo conforme recomendações do fabricante para evitar qualquer contaminação do RNA. Bom dia, meu nome é Davi Lucas, eu sou estudante do primeiro termo de agronomia do Oeste. Hoje venho apresentar o trabalho de biologia celular, no qual meu grupo representa a expressão gênica do milho. Fiquei com as seguintes partes: transição reversa para a síntese de DNA, ensaio de RT-PCR, genes analisados e análises estatísticas. A transição reversa permite que a transcrição do sentido de RNA se transforme para DNA, então elas se diferenciam. A transição reversa transcreve um molde para que o RNA, de outra maneira, ele se transforme em DNA. Já a parte de análise dos genes analisados, na verdade, foram separadas sementes de milho, no quais se encontraram infectadas por 2 fungos. Esses 2 fungos seriam a ubiquitina e a desidrogenase alcoólica, a ADH, na verdade. A ADH, a desidrogenase alcoólica, ela é responsável pelo metabolismo do etanol e ela se encontra a sua principal origem na levedura do fermento do pão. E a ubiquitina, ela é responsável por sua função de regularização de proteínas. A parte de ensaio de RT-PCR é um diagnóstico feito por biologia molecular que permite nos identificar um material genético, que no caso desse material genético nós identificamos como RNA. Para tudo que ocorresse certo nesse ensaio, foi utilizado um método chamado CT comparativo.
Também foi realizado um experimento de validação para saber qual a porcentagem de eficácia das sementes. Sabemos que elas são similares e próximas de 100%. As curvas de padrões que foram utilizadas para os genes em estudo foram geradas a partir de seguintes diluições. No caso são 1:5, 1:25, 1:125, 1:625 e 1:3125, assim permitindo melhorar a definição de DNA de cada semente de milho. Já a parte de análises estatísticas, para obter os resultados de testes utilizados, foi feita uma análise, no qual essa análise foi feita em conjunto de delineamento fatorial, esquema fatorial, que no caso é 5:2. No caso seriam 5 partes de tratamento, com 2 épocas de armazenamento e com 4 repetições entre elas. Então, 5 partes de tratamento, entre essas 5 teriam 2 épocas de armazenamento com 4 repetições entre elas. Meu nome é Gleison Rosa e eu vou falar sobre os resultados e discussões sobre a qualidade da semente após o armazenamento. Com base nos resultados observados para as cultivares BM 840 Pro e BM 207, foi constatada a diferença quanto à porcentagem de germinação entre 2 épocas analisadas, a partir de 48 horas da inoculação do fungo. Para a cultivar BM 810, a diferença foi verificada somente a partir de 72 horas. Esse resultado é interessante, pois revela a qualidade fisiológica das sementes avaliada pelo teste de germinação, que foi diferente antes e após o armazenamento. À medida que se aumentou o potencial de inoculo, menores valores de germinação foram observados em sementes armazenadas após 7 meses. Na primeira contagem de germinação, os resultados da porcentagem de plântulas normais ao 4º dia das cultivares BM 840 Pro e BM 207 foram semelhantes em relação àqueles apresentados. Observamos que a diferença estatísticas entre a época a partir de 48 horas de inoculação e para cultivar BM 810, essa diferença foi observada após 72 horas. Pode-se observar que a partir de 9 horas de inoculação, há uma redução do número de sementes germinadas, sendo mantida até 32 horas. Após esse período, é observado maior efeito de inoculação na porcentagem de plântulas normais devido ao maior tempo de exposição às sementes do fungo. Após 7 meses de armazenamento, a Pro, BM 810 e BM 207. Para todas as cultivares estudadas, observa-se uma tendência linear. As sementes inoculadas com o fungo tiveram redução da porcentagem de plantas germinadas e a que aumentou o período de exposição ao patogênico. Na emergência, os resultados observados para a emergência de plântulas foram semelhantes para as cultivares BM 840 Pro e BM 810, uma vez que não houve diferença significante entre as épocas nos diferentes potenciais de inóculo. Observamos que houve redução de emergência para as sementes inoculadas com fungo somente a partir de 72 horas. O efeito dos diferentes potenciais de inóculo nas sementes que não foram armazenadas proporcionou diferenças para as plantas de todas as cultivares. Um modelo que ajustou foi a cultivar BM 840 Pro, que foi o modelo quadrático, sendo a maior emergência próxima observada no potencial de inóculo de 26 horas. A influência do condicionamento osmótico em relação ao aumento de potencial do inóculo, sendo possível verificar o efeito foi negativo a partir de 24 horas de exposição, exceto para cultivar BM 840 Pro não armazenada. O índice de velocidade de emergência em relação
do teste de índice de velocidade de emergência pode-se observar para todas as cultivares nos potenciais de inoculo que houve diferença significativa em relação às épocas estudadas. Já para os potenciais de cultivar BM840 Pro, representou maior índice de velocidade de emergência quando armazenadas por 7 meses. E a cultivar BM810 foi a única que não se diferenciou no potencial de 24 horas. Foi verificado também que a inoculação do fungo nos diferentes potenciais proporcionou diferenças significativas para todas as cultivares antes do armazenamento. O modelo de regressão que se ajustou aos dados de cultivar foi a BM207, que foi de segundo grau, em sementes não inoculadas. O índice de velocidade de emergência foi de 14%, com o aumento de exposição da semente de inoculo aos valores que reproduziram no potencial de 24 horas. Esse valor caiu para 12%, o mínimo de 10 foi verificado ao potencial de 77 horas ao patógeno. Boa noite, meu nome é Kainan e a gente vai dar continuidade falando sobre os resultados de discussões agora no teste de frio. E é importante a gente entender para que ele serve, né? O teste de frio ele é feito para avaliar o vigor da semente. As empresas realizam esse teste para quê? Às vezes coincide da semente ser plantada em um período chuvoso, ou seja, com alta umidade, né, e baixa temperatura. Ou seja, a gente vai simular essas características ambientais para ver como a semente vai reagir, para a gente entender o que a gente espera dela. E esse teste é realizado como? Ele vai realmente simular essas características, certo? Como foi dito anteriormente pelo Renan, naquelas características, a gente vai entender como ela funciona. E a conclusão é que os resultados que a gente conseguiu observar foram semelhantes em todas as cultivares e nas duas épocas, tanto no calor quanto no frio. Com menos vigor foi observado nas plântulas da cultivar BM207, com os potenciais de inóculo de 48, 72 e 96 horas, quando as sementes foram armazenadas por 7 meses, apresentando média de 50%, 29% e 8%, respectivamente, no caso. Para o teste de frio, foi constatado o comportamento distinto entre os cultivares não armazenados e contaminados com verticilioides. Após 96 horas da inoculação da semente de milho dos cultivares do fungo, a gente conseguiu verificar que as plântulas normais avaliadas no teste de frio. Isso consegue inferir para a gente que o fungo é prejudicial à qualidade das sementes a partir de certo nível de infecção. Ele não vai conseguir entregar o que a gente espera. Já nas cultivares 810, o comportamento foi semelhante às sementes não inoculadas. Tiveram 99% de plantas vigorosas, e aquelas inoculadas com 72 e 96 horas apresentaram 39% e 19% respectivamente. E já a BM207, na ausência de inoculação, apresentou 95% de plântulas vigorosas. Mas, após 96 horas, esse valor foi reduzido para 7%. Ou seja, reduziu a capacidade da semente. Dando continuidade agora no teste de sanidade, a gente vai falar um pouco sobre o que ele é, as principais variáveis que houve nos testes feitos e as conclusões, né? Bom, o que é o teste, né? O teste de sanidade ele vai ser para a gente um sistema de melhoramento genético
de melhoramento de sementes, como a medicina preventiva. Ou seja, ele, feitos os testes, ele vai predizer para a gente com uma relativa precisão, que não é possível ter exata, devido a gente estar tratando de organismos vivos, né? Então sempre vai existir algumas variáveis, como esses organismos vão interagir entre eles, como vai ser essa interação. Bom, o que a gente teve de variável? A gente teve a variável quanto às variedades de semente, quanto ao tempo de inoculação e quanto ao fungo. Bom, quanto à semente, a gente teve 3 variáveis: a BM 840 Pro, BM 810 e a BM 207. Quanto ao tempo de inoculação, a gente variou de 24 horas até 12 meses, tendo 24 horas, 32, onde foi constatado que foi um tempo suficiente para os patógenos infectarem a semente, 65 horas, onde houve maior nível de infecção da semente, 96 horas, 7 meses e 12 meses. Quanto ao fungo, a gente teve duas espécies, né? A Verticilioides e a Graminearum. Bom, o que a gente pôde concluir após os testes? Pelos testes, ficou evidente que o tempo de permanência das sementes ao fungo Verticilioides variou de acordo com cada cultivar. Como eu disse anteriormente, por se tratar de organismos vivos, a gente não consegue cravar um tempo certo, né? Porque cada um vai interagir de uma forma. E o contato das sementes com Graminearum por 32 horas foi suficiente para a obtenção das sementes infectadas. A gente concluiu que a técnica de restrição foi eficiente na infecção de sementes de milho verticilioides em 96 horas. Então, esses foram os resultados que a gente conseguiu ter, tendo em vista o teste de sanidade. Bom, agora vamos às conclusões, né, do que a gente conseguiu observar com relação à incidência dos outros patógenos na semente de milho, dos diferentes cultivares, após a função, né, do potencial do inóculo do verticilioides nas sementes. Bom, a gente conseguiu observar pelo teste de sanidade que o Rhizopus, o Aspergillus e o Penicillium foram fungos mais frequentes nas sementes, nas diferentes épocas analisadas. E para o cultivar 810 é verificado a menor incidência do fungo Rhizopus após o armazenamento da semente, sendo observado apenas 1% da incidência do fungo no potencial de 96 horas. Além disso, a gente também conseguiu observar que para as 3 cultivares estudadas não houve incidência do Rhizopus no potencial de inóculo de 24 horas, independente de armazenadas as sementes ou não. Boa noite, eu sou o aluno Thales Gabriel e vou estar dando continuidade falando sobre a análise transcriptômica. Bom, essa análise foi feita com a discussão do trecho da análise da expressão genética por QR e TPCR. O Corn 276.247 ele é um gene do milho e ele foi codificado a uma proteína hipotética e mostrou que ele é mais consistente em relação às outras variedades, e indicando também um grande potencial como um marcador para identificar o material infectado pelos fungos. Já os genes da polibictina, eles foram divididos em 2 variedades, a BM207 e a BM840 Pro, onde mostrou que a expressão aumentou após o armazenamento de sementes inoculadas com o fungo. Ele acabou sugerindo também que os marcadores foram úteis na presença de patógenos. Bom, os genes da proteína pai de milho, eles mostraram que a expressão desse gene foi diferente em relação às outras em quantidades da inoculação e dos períodos de armazenamento das sementes, indicando que ele está envolvido no desenvolvimento e na resposta ao estresse das sementes de milho. Bom, é isso. Oi, eu sou o Carlos e eu fiquei com a parte considerações finais. Eu peguei 6 tópicos e vou resumir aqui para vocês. Com esses 6 tópicos, nós tivemos a descoberta de potencial para contribuir significativamente para a compreensão e detectação de fungos que atrapalham na produção, certo?
Com tudo isso, é crucial a segurança de produtividade da sua colheita. Você vai detectar o fungo e vai eliminar ele para você ter uma boa produtividade, certo? Com isso, vai de manejo, vai de genética, vai de novos híbridos que são resistentes a fungos. E é isso, essa parte é essa. Agora vamos para a conclusão. Fala, moçada, então, voltei aqui agora com a conclusão e eu vou explicar um pouco disso daí que está passando agora na tela no slide, que são as técnicas, os efeitos, o incidência, o mercadores e direções futuras. Quando você pega em direções futuras, o que você pensa? Lá no final, né? Certo? O que eu posso explicar aqui para vocês com todas essas conclusões aí? Essas conclusões veio junto com descobertas que têm potencial para contribuir significativamente para a compreensão e detectação do fungo Fusarium versilidio, certo? Em semente de milho. Ah, mas o que é isso, Carlos? O que é isso? É crucial para a segurança de produtividade da sua colheita. Aí que entra direções futuras. Certo? Ah, mas não entendi ainda o que você quer dizer com essas direções futuras. Direções futuras é o seguinte. Você vai descobrir a detectação do fungo mais rápido. E você vai ter uma boa colheita. Quando você planta o milho lá, usando lá o MPA 0.2, que dá eficácia na inoculação da semente do milho. Nisso seu milho já vai nascer mais rápido, certo? Aí você já vai ter um avanço a mais no seu milho. Quer dizer que sua produtividade vai ser boa. Entendeu? Aí com os efeitos do fungo é o que ele vai ajudar ou se ele vai piorar. Então você tem que estar atento com isso. Igual lá. A qualidade de sanidade diminui com o armazenamento prolongado. Então se você está lá com sua semente dentro do barracão, você não sortou o plantio muito logo, você segurou lá, você vai perder qualidade da semente, certo? E também tem o índice e incidência de Fusarium versilidio. Entendeu? Que diminui após o armazenamento, dependendo do período de exposição. Também é coisa do armazenamento. Você tem que ficar atento com isso. Certo? Resumindo o que eu quero falar para vocês aqui. Tudo isso daí que está aí desse lado aí, é eficaz para a produtividade, entendeu? Da sua colheita. Entendeu? Então sempre manejar a semente direito. Porque senão os fungos morrem. E às vezes são fungos bons e fungos ruins. Entendeu? E eu encerro por aqui falando isso. Que é crucial para a segurança e produtividade da sua colheita. Todas essas técnicas, efeitos, mercadores e direções futuras. Isso aí é crucial para a sua produtividade. Certo? Muito obrigado.